a conversa aqui, a reunião, porque senão depois a gente não consegue postar lá o vídeo da aula, né? E aí, se alguém faltou, pode assistir a aula depois gravada. Bom. Já mandei no grupo, já. Legal, manda lá, fala, cambada, vamos lá, o link é esse aí. Vamos pegar então a apostilinha nova, eu vou transferir aqui a tela. Opa! Vou transferir a tela para a apostila. Você tem ela aí, Lemos? Tem, Fernando? É aquela apostilinha do segundo bimestre. Eu não tenho, professor. Você não pegou na escola? Não. Eu vou fazer assim, eu vou colocar essa apostila. Ah, é a apostila? Peraí, professor. É a apostila verde, sabe? A verde não, é a abóbora, meio marrom. Amarela? É aquela meio amarela. Ah, achei aqui, ó. Tava bem lá no fundo. É essa aqui, achei é do segundo, essa aqui, né? São Paulo faz escola, caderno do aluno, terceira série, segundo bimestre, essa aqui. Olha o bonitão aí, ó. O bonitão entrou. E aí, Ian, você tá bonzinho, cara? Beleza aí, ó. Pega essa apostilinha aí, ó. Terceiro bimestre, terceira Opa, série. professor! Beleza? Segundo bimestre. Pô, velho, uma preguiça, velho. É a última aula, a gente acaba rapidão. O Luiz Fernando. Então, gente, ó, nós estamos lá na página 6, né? A nossa parte que é de matemática, bem no comecinho. Olha que chique, gente. A primeira matéria é a nossa. Então, tá. Pessoal, tá falando aqui, né, um monte de coisa que eles falam para cachorro nessa apostila. Introdução ao conjunto dos números complexos. O que é interessante a gente estar observando é isso aqui, ó. 1.500 e bolinha, 1.700 e pouco, né? Esse assunto que nós estamos vendo é um assunto aí que já tem alguns séculos, né? Na verdade. E ele foi criado para resolver uma situação. E a situação eu vou mostrar para vocês aqui, nessa folhinha. A situação que ele tinha que resolver era essa aqui, ó. Vocês sabem quanto que dá a raiz quadrada de 16? 4. É 4, que é o número vezes ele mesmo, né? Multiplico 4 vezes 4, chega em 16. Agora, essa situação aqui, quanto que dá isso? Raiz quadrada de menos 16, raiz quadrada de número negativo. Isso existe? Responder, molecada. Aí você me pegou. Raiz quadrada de número 16. Raiz quadrada de número negativo. No caso, no 16. Vamos pensar. 4 vezes 4, né, vai dar 16. Então, a raiz quadrada de 16 é um número que, elevado ao quadrado, né, 4 vezes 4, dá 16. Agora, qual o número que é elevado ao quadrado vai dar menos 16? Você sabe que qualquer número, por exemplo, se eu pegar menos 4 vezes menos 4, não vai dar menos 16, vai dar mais. Porque se eu pegar menos 4 vezes menos 4, menos com menos é mais, então vai dar 16. Então, qual o número Hoje que foi ele nada a vezes ver. ele mesmo... Oi? Nada a ver. Não é esquisito? Qual o número que eu vou fazer que vai dar menos 16? Será que existe? E o problema que eu tenho, gente, é que de vez em quando acontecia na vida aí dos matemáticos umas coisas do tipo assim, ó. Resolva a equação x ao quadrado mais 16 igual a 0. Aí o cara tinha que fazer o seguinte, ó, x ao quadrado
é igual a menos 16. X ao quadrado. Que x ao quadrado? Borrachita, paga. O x era a raiz quadrada de menos 16, né? Até quando eu tenho raiz quadrada, né? Normalmente a gente põe mais e menos aqui na frente, né? Mas de qualquer jeito, é raiz quadrada de menos 16. Como é que eu resolvo uma equação que nem essa? E acontece de ter equação que nem essa na matemática. Só que aí vai cair uma raiz quadrada de número negativo. Como é que resolve esse BO? Aí você fala, putz, professor, como é que eu vou fazer? Existe uma mágica, né, Fernando? Uma mágica que a gente faz isso. Então, raiz quadrada de... O cara fez simplesmente isso aqui. Gente, separou, menos 16. Você não pode escrever assim? 16 vezes menos 1. Não vai dar a raiz quadrada de menos 16? Pode ou não pode? Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo aí? Tá, Luiz? Deixa eu ver aqui, tem gente. O Ian está entrando. O Ian está entrando 2 vezes? Invasão de Ian na minha aula? Um monte de Ians. Gente, ele caiu aqui, deve ter acontecido. Acho que ele está no computador e não... Caiu, professor, caiu, foi mal. Beleza, não, que é isso. Então, vamos lá. Vamos pensar. Pensa aí, gente, 16 vezes menos 1 não é menos 16? É ou não é? É uma mutreta que o cara está fazendo. Como assim? Raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4. E esse menos 1, quem está lá na sala? Letícia Venturi. Milagre, Letícia, participar da minha aula. Não gosta da minha aula? Só gosta da aula de todo mundo, menos a minha? Puxar a orelha dela, ela vai ver. Gente, raiz quadrada de menos 16, eu posso escrever assim, 16 vezes menos 1, aí eu separo em 2 raízes, é normal fazer isso, né? Você sabe. Então, agora ficou legal, raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de 16, gente, todo mundo sabe que vai dar quanto? 4, né? 4, isso aí. E raiz de menos 1? Raiz de menos 1. Raiz de menos 1 sei lá. Vamos imaginar uma coisa? Vamos. Vamos imaginar que esse número se chama número imaginário. Isso aqui, ele vai se chamar imaginário. Imagina que isso tem resposta, gente, que até agora a raiz quadrada de número negativo não existia. Foi lá em 1500 e pouco, depois em 1700 e bolinha, que eles criaram essa ideia de número imaginário. E como ele se chama imaginário, eles falaram o seguinte: raiz quadrada de menos 16 existe sim, gente. É a mesma coisa que 4 e quando a gente vê i em um número na matemática, significa que é uma raiz negativa. Tá? E de imaginar, né, professor? É um número imaginário. Então, quando a gente vê menos 16, nada mais é do que 4i. 4i é a solução da raiz quadrada do número negativo.
Ah, é muito fácil. Vamos dar uma olhadinha novamente na apostila. Vou limpar aqui, nós vamos fazer lá. Me diz aqui. Aqui na apostila tem um monte de história aqui, blá, 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 blá. Desenho, código de barcode, isso, um monte de tranqueira que os caras vão explicar, ninguém vai entender nada. E tem a atividade 1, que é o que nós vamos fazer. Meninos, vê se você sabe como é que resolve isso agora. Eu tenho uma raiz quadrada de menos 16. Quanto que dá, gente? 4i. 4i. É isso aí. Facinho, né? Então, falam que raiz quadrada de número negativo não existe. Gente, Então, eles falaram quando- que Papai Noel existia para você. Então, quando tiver, é só colocar a raiz quadrada e o i. Isso. Entendi. Vamos pegar. Né? Lembra quando eles falavam que coelhinho botava ovo de chocolate para vocês? Você acreditou, hein, meu? Poxa, mas não é verdade, não? Não. Meninas, tem cara aí que se chama namorado, marido também, que vai falar que é a pessoa mais séria do mundo também. Não acreditem não, tá? Ó. Vamos lá. Né, Ian? Você que é um menino sério. Vamos lá. Eu sou. Não me comprometa, né, Ian? Raiz quadrada de menos 25. Quanto que dá? 5i. Alguém não entendeu essa jogada, gente? Eu explico de novo. Tudo bem? Não entendi, professor. Tá? É facinho, né? E 49? Quanto que é menos 49? 7i. 7. Ok? E 121 é o famosão 11. É o 11i. Tá? Então, sempre que aparecer uma raiz quadrada, né? Só vale para raízes quadradas. E ela for um número negativo dentro, basta você resolver jogando o izinho, né? Que já indica que é a raiz quadrada de um número negativo, tá? Esses números nós vamos conhecer mais detalhadamente. Essa se chama, é um número imaginário. E ele faz parte de uma coisa que se chama número complexo. Número complexo é um outro tipo, né? Nós temos conjunto dos números reais, racionais, inteiros, naturais, e existe um novo conjunto que se chama conjunto dos números complexos, né? Os números complexos são maiores aí do que os reais. Então, gente, vamos lá. Eu vou apagar essa lousinha. Pode? Pode apagar. Copiaram? Todo mundo copiou? Beleza? Então, eu vou apagar. Vou apagar para ir para a atividade 2. Atividade 2. Estava tão bom aqui, né? Aí os caras vieram com esse i elevado a 7. Vamos ver como é que faz isso. Não é difícil, não. Só que eu vou explicar isso lá na minha lousa de mãozinha, que eu vou primeiro explicar, relembrar um negocinho para vocês, né? Então vamos lá, sai daí, cara de bola, vamos lá, Droid aqui. Essa câmera aqui, essa câmera é legal. Gente, lembra, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, raiz de 3. Quanto que vale raiz de 3? Vale 1, alguma coisa, não sei. Mas, se eu pegar a raiz de 3 ao quadrado, quanto que vale? 3. Raiz de 3. Qualquer Raiz de raiz, né? Por exemplo, raiz de 5 ao quadrado, como é que vai ficar? É a mesma coisa de eu pegar uma raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai dar raiz de 25, que todo mundo sabe é 5. Então, a gente fala que quando a gente pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, o que acontece? Some a raiz. Então, raiz de 3 ao quadrado, some a raiz, vira 3. Raiz de 5 ao quadrado, some a raiz, vira 5. E raiz de 7 ao quadrado dá quanto? 7. 7.
E raiz de menos 1 ao quadrado vai dar? 1. Some só a Menos um. raiz, o sinal continua. Então, menos 1. Menos 1. Né? Vai dar menos 1. Agora, lembra que nós vimos no comecinho da aula quanto que vale mesmo raiz quadrada de menos 1? A gente não chama de i? Chama, né? Então, gente, i ao quadrado vale quanto? Menos 1, ok? Ok ou não? Tá? Dá para entender, então? Da onde é que apareceu esse i ao quadrado, né? O que é o i? O i, nós vimos que é o número imaginário. O que ele é? A raiz quadrada do número negativo. Então, o i é menos 1, raiz de menos 1. Mas a gente sabe que qualquer raiz, quando a gente eleva ao quadrado, some a raiz. Então, ó, menos 1, raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1. E como raiz de menos 1 também é conhecido como i, se você fizer o i ao quadrado, vira menos 1. I ao quadrado é menos 1. Tá? Essa é uma definição aí. I ao quadrado é menos 1. Ok? Então, agora, vamos lembrar uma coisa lá na apostilinha. Vamos ver aqui na apostilinha. Ele está perguntando quanto que vale. Está vendo aqui? Está escrito ó, i ao quadrado igual a menos 1, né? Quanto que vale a 7? Como é que eu resolvo isso, gente? Alguém dá uma ideia? Ó, i ao quadrado é menos 1. Então, ó, i elevado a 7, não sei se vocês lembram, dava para fazer assim, ó. I ao quadrado vezes i ao quadrado é o mesmo que i elevado a 4, né? Porque eu vou somando, né? Conservo a base e somo os expoentes. Se eu fizer mais uma vez, i elevado ao quadrado, quantos i eu já tenho? 2, 4, 6. Aqui eu faço vezes quanto? Vezes i. Então, ó, se eu somar i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i, é só eu somar. Ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, né? 7. Ok? Agora, vamos ver esse negócio aqui. Está falando que i ao quadrado, você pode escrever menos 1 no lugar. Então, como é que fica isso? I elevado a 7 é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes i. Isso dá quanto, gente? Como é que vai dar? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vai dar quanto? Menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes i. E o menos 1 vezes i eu posso escrever simplesmente menos i. Então, i elevado a 7 é a mesma coisa que menos i. Tudo bem? Tudo bem. Consegue fazer essa última? Vamos fazer até a B aqui. Vamos desmontar ele em um monte de pedacinho. I elevado a 5 pode escrever como? I ao quadrado, né? Vezes i.
tudo mais. Ó, então, eu estou decompondo. Ó, o I5 eu vou decompor. I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I. 2, 4, 5. E o I à oitava, gente, como é que fica? 2, 4, 2 elevado, né? Ó, 2, 4, 6, só falta mais um, né? Um I ao quadrado. 2, 4, 6, 8. Ô, Ian, se tinha caído, eu não tinha visto. Porra, vai estar osso. Ó, mas vamos lá. Então, ó, I elevado a 5, nós decompusemos, ó. I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I. I à oitava, mesma coisa, decompusemos ele em vários I ao quadrado. Então, ó, pela propriedade da potência, né? I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I ao quadrado. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 5. I ao quadrado vale quanto, gente? Vale menos 1. Então, onde você vê I ao quadrado, você põe menos 1. Vezes menos 1, vezes I, mais I ao quadrado vale menos 1. Vezes I ao quadrado, menos 1. I ao quadrado, menos 1. E o último I ao quadrado, menos 1. Quanto que vai dar isso? Vamos ver. Ó, menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais 1. 1 vezes I vai ser I. E esse aqui vai dar quanto, gente? Vai dar um. Menos Mais com um. menos, menos, mais 1. I mais 1. Quer dizer, I à quinta mais I à oitava é a mesma coisa que I mais 1. Então, a brincadeira é essa, que vai ser a mesma desse C aqui, só que esse nós vamos fazer na próxima aula, que vai ser quando? A próxima aula do terceiro F de fofinhos vai ser... Amanhã, quinta-feira, tem uma aula às 8h30, depois da aula do Carlão de Artes. Ô, professor, para quando é a prova? A prova, eu publiquei uma prova online, né? Já está lá no material de vocês. E ela vocês podem entregar até sexta-feira. Tá bom. Os exercícios são parecidos, né? Não iguais exatamente, mas são parecidos com os exercícios que nós fizemos a apostila Aprender Sempre lá, né? Que é números, progressões, né? Progressões geométricas e aritméticas. Tem aquela parte de análise combinatória e probabilidade, que foi o que nós vimos. Tá bom? Tá bom. Então, gente, então nós estamos só iniciando aqui, lógico que vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque nós estamos vendo isso pela primeira vez. Essa já é matéria nova. Então, é importante tentar não faltar muito nas aulas, né? E acompanhar direitinho essa parte do curso, que tem bastante coisinha para a gente ver, tá bom? Então, gente, ó, fiquem com Deus e até amanhã, né? A gente continua, então, amanhã na nossa aulinha bala aí. Me põe na metade, não copiei nada. Por favor. Oi, Laísa. Você não copiou, menina? Não. Deixa eu ver se ainda consigo voltar. Não consigo voltar. Não volta, Laísa. É isso aí? Então, Laísa, ó, você pega na aulinha gravada, ela está gravada lá eu vou deixar postado ali. Depois você abre o videozinho no YouTube e chega nessa parte da matéria e você copia, pode ser? Tá. Eu estou gravando a aula lá para isso aí, então vocês já conseguem recuperar essa informação. Obrigado. Tá bom? Tchau, gente. Até amanhã, então. Fiquem com Deus. É. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor.